Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai analisar de perto algumas ideias centrais de um livro que certamente provocou debates. 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson. Oi, sim, um livro bastante comentado. Pois é. A gente tem aqui uma seleção de trechos do prefácio, de capítulos, algumas notas que tocam em temas como ordem, caos, responsabilidade pessoal e, é claro, a busca por sentido na vida. Temas bem densos, né? Sem dúvida. Peterson, bom, muita gente conhece. Ele veio da psicologia clínica, foi professor em Harvard, Toronto, e acabou virando uma figura pública, às vezes polêmica. Exato. E a proposta do livro, pelo que tá aqui no material, é ser tipo um guia, né? Um antídoto, como ele chama. Isso, um antídoto para o caos da vida moderna. Ele diz que se baseia em verdades antigas para lidar com problemas de hoje. E a nossa tarefa aqui é justamente essa, desempacotar um pouco dessas ideias principais que estão nesses trechos que a gente recebeu. Ver o que tá ali. Beleza, então por onde a gente começa essa conversa? Talvez pela própria ideia de regras, né? O material já abre com uma pergunta, tipo, mais regras? Sério? Sim, é um bom ponto de partida. Parece que o autor já reconhece de cara que a gente tem uma relação meio ambígua com regras, né? Elas soam como restrição. Exato, limite. Mas aí o texto traz aquela imagem bíblica, Moisés descendo do monte com os 10 mandamentos. Assim, e encontra o povo naquela festa caótica, adorando o bezerro de ouro. Isso. A sugestão ali, me parece, é que sem algum princípio que ordene, sem uma estrutura mínima, bom, o caos pode tomar conta. A gente precisa de algum norte. Faz sentido. E como o material que a gente tem define esses dois lados, a ordem e o caos. Então, a ordem, segundo o texto, é o território conhecido. Pensa assim: estrutura social, hierarquia, tradição, rotina. Aquilo que é previsível, sabe? O chão firme sobre os pés. Exatamente. Onde as coisas funcionam como a gente espera. Só que, e o texto alerta para isso, a ordem também pode virar excesso, rigidez, até tirania, né? Impedindo o novo. Entendi. E o caos, então, seria o contrário disso. Sim, o caos é descrito como o inexplorado, o desconhecido. É de onde tudo emerge, tipo o potencial bruto. O material até cita Gênesis, né? Deus criando ordem a partir do caos com a palavra. A criação como ordenação. Isso, o caos é liberdade e possibilidade. Mas também a ansiedade, incerteza, o risco de se perder, de ser engolido pelo desconhecido. Então não é para escolher um ou outro. Tênue entre os dois. É ali, nesse equilíbrio dinâmico, que as coisas florescem. Interessante essa imagem. Navegar na fronteira. Isso me lembra a regra 1. Costas eretas, ombros para trás. Parece só um conselho de postura, né? Parece, à primeira vista. Mas o material dá um peso enorme para isso. E conecta com uma coisa bem inusitada: lagostas. Sim, essa é famosa. Tá aqui nos trechos. Ele usa a biologia desses crustáceos. Elas vivem lá no fundo do mar, competindo por território, por status. Brigando o tempo todo. Basicamente. E essas lutas criam hierarquias bem definidas. Mas o ponto-chave para o argumento dele está na química cerebral. Química? Como assim? As lagostas que vencem, as dominantes, têm mais serotonina e menos octopamina. Nas perdedoras, é o inverso. A química muda com o status social. Uau. E qual a ligação disso com a gente, com os humanos? O material faz essa ponte? Faz. O texto argumenta que a gente tem um mecanismo cerebral muito antigo, um tipo de calculador primordial. Calculador primordial? É, o termo que usa, que fica o tempo todo monitorando onde a gente se percebe na hierarquia social. E aí vem a analogia. Níveis baixos de serotonina em humanos que se sentem por baixo estariam ligados a mais estresse, ansiedade, doença, até expectativa de vida menor, similar às lagostas perdedoras. Quer dizer que a nossa química interna reflete nossa percepção de status? Essa é a tese apresentada. E a postura física, costas eretas versus ombros curvados, não seria só um reflexo disso. Ela também influenciaria ativamente. Como assim? Afetaria a química? Isso. A postura afetaria a neuroquímica e também o jeito como os outros nos percebem, como reagem a nós, seria um sinal que a gente emite. Entendi. Então, não é só um sintoma, é um feedback para o nosso próprio sistema e para os outros. Exato. E o material vai além. Menciona que em muitas espécies, incluindo lagostas e, segundo o autor, humanos também, as fêmeas tenderiam a escolher parceiros que mostram sinais de competência, de status, os que estão no topo da hierarquia. Ah, a questão da seleção de parceiros. Sim, ele enquadra isso numa lógica evolutiva. A natureza selecionando traços não para o mundo parado, mas para essa dinâmica constante, essa dança com a hierarquia e a mudança. Entendi. Então, a regra 1, costas eretas, vai muito além da física. O material diz que
Levantar a cabeça fisicamente também significa erguê-la metafisicamente. O que isso quer dizer na prática? Parece que aponta para uma atitude perante a vida, sabe? Adotar a postura ereta seria um símbolo de aceitar voluntariamente o fardo do ser. O fardo do ser. Pesado. A vida, em vez de se curvar, de aceitar a derrota. O texto contrasta isso com a postura curvada, da submissão, que, segundo a análise aqui, pode até criar ciclos viciosos. Ciclos viciosos. Tipo, Por exemplo, a pessoa que sofreu bullying e continua se portando de forma muito submissa. Ela poderia, sem querer, continuar sinalizando vulnerabilidade e atraindo mais tratamento negativo. A postura ereta seria um jeito de começar a quebrar isso. uma forma de sinalizar força, mesmo que inicialmente seja só física. Exato. E essa ideia de aceitar o fardo, de se aprumar, parece ligar direto com a regra 2, né? Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Sim, e aqui o material que a gente está vendo destaca um paradoxo bem curioso, né? Muito curioso, porque às vezes a gente dá o remédio pro cachorro certinho na hora certa, mas falha em tomar o nosso próprio remédio. Pois é. Qual a explicação para isso segundo o texto? Olha, a explicação explorada aqui vai fundo na autopercepção. Usa de novo as narrativas antigas, tipo Adão e Eva, a queda. Interpreta isso como um momento em que a gente ganha autoconsciência A consciência da nudez, da vulnerabilidade, da morte. do bem e do mal. Isso. E essa consciência das nossas próprias falhas, da nossa nudez existencial, digamos assim, pode levar a um auto-julgamento muito duro. Um sentimento de não ser bom o suficiente, de inadequação. E isso atrapalha o autocuidado. A tese é que sim. Seria como se, conhecendo todos os nossos defeitos por dentro, a gente se achasse menos digno de cuidado do que, sei lá, o nosso bicho de estimação, cuja complexidade a gente não vê tão de perto, né? Faz um sentido meio triste, mas faz. E o texto até reinterpreta a ideia do sacrifício tipo de Cristo, não como um chamado para ser vítima passiva, mas como um modelo para enfrentar e aceitar a finitude, a vulnerabilidade, a tragédia da vida de forma heróica. E talvez a partir dessa aceitação, encontrar a força para se cuidar como alguém que tem valor apesar de tudo. Uau! Que conexão profunda entre autoconsciência, julgamento e a dificuldade de se cuidar. Bem interessante. Saindo um pouco dessa introspecção toda, como a gente navega o mundo social? A regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Parece direta, né? Parece bem direta, mas o material coloca ela no contexto atual da nossa época. Que seria? A hiperconectividade. A comparação com os outros virou onipresente. E potencialmente devastadora, né? Porque na rede social sempre tem alguém que parece mais bem-sucedido, mais bonito, mais viajado. Sempre tem. E isso alimenta aquela vozinha interna, né? O crítico interno. Exatamente. Que pode ser paralisante. Então, a sugestão da regra 4, como tá aqui nos trechos, é mudar o foco. Em vez de se medir pela régua dos outros, que é sempre inatingível e muitas vezes irreal, Focar na própria jornada. isso. A pergunta seria: eu tô melhor hoje do que eu tava ontem? É um jogo que dá pra ganhar. O texto até sugere ser pragmático, negociar com você mesmo, metas pequenas de melhora, talvez umas recompensas pequenas pra reforçar o progresso. Tipo um passo de cada vez, olhando para o próprio caminho. Exato. A chave não é ignorar os outros, mas reconhecer que a única comparação que realmente importa e que você controla é a sua com você mesmo ao longo do tempo. Ok. E essa busca por progresso pessoal leva a uma pergunta maior. O que buscar na vida? Isso conecta com a regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. O ponto de partida dessa regra parece meio sombrio. É uma constatação que a gente encontra em muitas filosofias e religiões, né? E que o material aqui reafirma. A vida é sofrimento. Direto assim? Sim. Não que tudo seja dor o tempo todo, claro, mas que a dificuldade, a dor, a perda, a ansiedade são parte do pacote, são inescapáveis na existência humana. Tá. E diante disso, qual a resposta? Bom, a resposta mais óbvia, segundo o texto, é buscar a conveniência, o prazer imediato, a gratificação agora, o caminho que evita o desconforto a qualquer custo. O famoso caminho mais fácil. Isso. Só que o argumento aqui nos trechos é que essa busca só pela conveniência é superficial. No fim, não satisfaz de verdade. A alternativa que ele propõe é buscar o significado, E onde estaria esse significado? ligado diretamente à ideia de sacrifício. Não só no sentido religioso, tá? Mas como a decisão de abrir mão de algo agora, tempo, conforto, prazer, pensando num bem maior lá na frente. Adiar a gratificação. Exato. Isso seria a base do trabalho que constrói algo, do aprendizado, dos relacionamentos que duram e, no fundo, do próprio sentido da vida. O material dá exemplos disso, para ficar mais claro? Dá sim. Recorre de novo às histórias antigas. Caim e Abel, por exemplo, interpretados como o confronto entre o ressentimento, Caim, que não tem o sacrifício aceito e se volta contra tudo, e a aceitação, o sacrifício que funciona, que é Abel.
Há o ressentimento versus o sacrifício certo. Isso. E também a tentação de Cristo no deserto, rejeitar a conveniência, transformar pedra em pão, ter poder imediato em nome de um propósito maior, mais significativo. Então, o significado não viria de fugir do sofrimento, mas de enfrentar os desafios de forma voluntária, alinhando as ações com um propósito que vai além do prazer do momento. É aquela ideia, de novo, caminhar na linha entre a ordem, o propósito, e o caos, o desafio, o sofrimento. Entendi. Falando em alinhar ações e propósito, a comunicação entra forte com as regras 8 e 9. A regra 8 é: diga a verdade, ou, pelo menos, não minta. O que os trechos destacam sobre isso? Olha, aqui o material traz um tom mais pessoal do autor. Ele conta da própria experiência, de ter percebido que muitas vezes usava as palavras não para descrever a realidade como via, mas para manipular, para ganhar debate, para impressionar, para evitar a briga. Usar a linguagem como ferramenta de manipulação. Exato. E aí, a prática que ele se propôs, segundo o texto, foi tentar dizer só aquilo que ele sentia que era verdadeiro internamente. Que a voz interior dele não rejeitasse como falso ou calculado. E o que seriam as mentiras da vida, life lies, que ele menciona? São essas narrativas que a gente cria para tentar forçar a realidade a caber nos nossos desejos, nas nossas ideologias. É tipo uma arrogância, sabe? Achar que a gente já sabe tudo, ou que a realidade, nua e crua, seria insuportável e precisa ser maquiada. Podem ser coisas pequenas ou grandes auto-enganos, então. Sim, desde uma omissãozinha até uma visão de mundo completamente distorcida. O argumento é que isso corrói a gente por dentro e distorce como a gente vê as coisas, levando a resultados ruins no longo prazo. E ele dá exemplos práticos? Dá. Os trechos mencionam anedotas, tipo lidar com um cliente muito difícil ou com um senhorio meio ameaçador, situações tensas. E a ideia é mostrar como a verdade, mesmo que seja dura, dita com cuidado, pode ter um efeito surpreendente de acalmar, de clarear as coisas, algo que a mentira ou a omissão só complicaria mais. Interessante. E como isso se liga com a regra 9? Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Parece complementar. Totalmente. São como dois lados da mesma moeda. A comunicação autêntica. A regra 8 é sobre você ser honesto ao falar. A regra 9 é sobre você ser honesto e aberto ao ouvir. Ouvir de verdade, então? Exatamente. O material cita o psicólogo Carl Rogers. Ele dizia que ouvir de verdade é difícil, é até perigoso. Porque se você realmente tenta entender o ponto de vista do outro antes de já ir rebatendo, isso pode te transformar. Pode abalar suas certezas. Aquele exercício clássico, né? Tentar resumir o que o outro disse de um jeito que ele concorde antes de dar a sua opinião. Esse mesmo. E essa escuta ativa, empática, não serve só para melhorar a relação ali na hora. O texto argumenta que tem uma função cognitiva importante. Ajuda a processar o que aconteceu, a guardar as memórias de um jeito útil, tipo tirar a moral da história, para não repetir erro. Aprender com a conversa, não só debater. Isso, uma conversa de verdade, onde os dois lados tentam falar a verdade e ouvir de verdade, viram um pensamento conjunto. Coisas novas podem surgir dali, em vez de só cada um repetir o que já pensa. É fascinante como as duas regras se amarram, né? A verdade não é só algo que você diz, mas algo que emerge na interação honesta. Muito bom. Essa ideia de encarar a realidade, na comunicação e na autoavaliação, parece levar a um terreno talvez mais difícil. A regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Como o material trata disso? Essa regra é apresentada como um chamado bem forte à responsabilidade pessoal, radical até. Os trechos mencionam que o Peterson coleciona arte de propaganda totalitária tipo soviética. Sério? Por quê? Como um lembrete constante dos perigos da ideologia, do ressentimento, do auto-engano, que podem levar a desastres coletivos. A ideia central aqui é, antes de sair apontando o dedo para os problemas do mundo e querer consertar tudo... Tem que olhar para si mesmo. Exato. Fazer uma autoanálise honesta, rigorosa, arrumar a própria bagunça interna. Limpar o próprio quarto, como ele diz em outro lugar, né? Metaforicamente. Basicamente isso. Assumir a responsabilidade pela sua vida, suas falhas, seu próprio caos. O argumento aqui é que focar nisso, em melhorar a si mesmo e botar a própria vida em ordem é o melhor antídoto contra o ressentimento, a amargura, aquela crítica que só destrói, sabe? E ele volta a Caim. Volta. Como exemplo do ressentimento que leva à destruição. E cita T.S. Eliot também sobre precisar assumir a própria culpa para poder agir de forma construtiva no mundo. Forte. E essa necessidade de força interior, de capacidade de agir, parece ser o foco da regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Que imagem curiosa. O que está por trás disso? Essa regra fala da importância de enfrentar risco, desafio, para desenvolver competência, resiliência, o que o autor chama de maestria.
O skate é a metáfora. Para atividades com risco calculado. Isso, que envolvem aprender com o erro, superar o medo, e o texto critica uma tendência que ele vê na cultura atual de superproteção. Tipo, tirar brinquedo perigoso do parquinho. Ou aqueles negócios para impedir skate. Exatamente esses exemplos, os skate stoppers. A crítica é que essa tentativa de eliminar todo o risco acaba enfraquecendo as pessoas, deixando a gente menos capaz de lidar com as dificuldades que a vida vai trazer, inevitavelmente. Então, para ficar forte, precisa enfrentar o perigo? É o que o material argumenta, que o desenvolvimento da força de caráter exige esse confronto com a dificuldade. E mais, o texto fala da necessidade de integrar a própria capacidade de agressão. Agressão como assim? Não no sentido de violência à toa, mas na capacidade de se afirmar, de dizer não, de defender seus limites, de saber morder quando precisa. Uma assertividade, digamos. Isso. Essa capacidade integrada seria fundamental para resistir à opressão, à tirania, seja no nível pessoal ou social. E o material menciona diferenças de gênero aqui também? Sim, os trechos que a gente tem fazem referência a diferenças médias em traços de personalidade, citam afabilidade, geralmente maior em mulheres, e neuroticismo, também. E mencionam estudos que indicariam que essas diferenças podem até aumentar em sociedades mais igualitárias, como as da Escandinávia. Interessante e delicado. Sim. E é importante a gente frisar, estamos relatando o que está no material fonte, as interpretações e dados apresentados ali, não é um endosso nosso. A ideia que esses trechos passam é que essas possíveis diferenças influenciam como homens e mulheres lidam com hierarquias, conflitos, e que entender isso faria parte de entender a complexidade humana que a regra aborda. Entendido. Clareza importante. Bom, chegamos então à última regra que nossos trechos cobrem, a regra 12. Acaricie um gato ao encontrá-lo na rua. Depois de tanta densidade, essa parece quase... Parece leve, né? Parece leve, mas tem uma profundidade grande no contexto do livro, pelo que as fontes indicam. E o texto faz questão de incluir os cachorros também. Menos mal. Mas qual o sentido dela? Ela aparece depois de toda a discussão sobre o sofrimento ser inevitável, sobre a limitação fazer parte da vida. O material menciona que Peterson compartilha experiência pessoal, muito dolorosa, com a doença crônica e grave da filha dele. Nossa. E qual a ligação com o gato na rua? A ideia central parece ser, justamente porque a vida é limitada, vulnerável e tem sofrimento, é crucial a gente ficar atento aos pequenos momentos de beleza, de graça, de conexão que ela ainda oferece, mesmo no meio da dificuldade. É tipo, encontrar beleza apesar da dor. Acho que é uma boa forma de colocar. O texto usa o exemplo do super-homem. Ele só ficou interessante quando criaram a Kryptonita, a fraqueza dele. As limitações, as fragilidades, são elas que dão contorno, dão drama, dão significado para a vida e para as histórias. Então, um ato de acariciar o gato seria um reconhecimento dessa pequena beleza possível? Exato. Mesmo diante de tragédias pessoais, ou quando a gente toma consciência da dureza do mundo, coisas que poderiam levar ao desespero, ao ressentimento, a regra sugere que ainda dá para e que é necessário notar e apreciar as pequenas dádivas. Os lampejos de bondade, de beleza, como um bicho que aparece e te dá um momento de afeto. Uma pausa na dificuldade. Isso. E os trechos também falam de um exercício mental do Peterson, a caneta de luz. Se perguntar mesmo na pior situação, qual a menor coisa que eu posso fazer agora que aponta na direção do maior bem possível? É um jeito de se orientar para frente, focar no próximo passo certo, por menor que seja, em vez de ser consumido pela escuridão. Ufa! Percorremos bastante coisa hoje, hein? Das lagostas e hierarquias, até o significado do sacrifício, a importância da verdade, arrumar a própria casa e terminar acariciando um gato. É uma jornada em tanto. Vimos como essas ideias dos trechos das 12 regras tentam mapear um caminho entre ordem e caos, com muita ênfase na responsabilidade de cada um, na busca por significado em vez de só conveniência e na coragem para encarar as durezas da vida. Exatamente. E essa exploração do material deixa a gente, talvez, com uma última reflexão, né? Se a vida tem mesmo essa dose inevitável de sofrimento e limite, mas também tem beleza e potencial para significado, como é que cada um de nós pode se orientar? Boa pergunta. Talvez, pensando naquela caneta de luz da regra 12, a questão que fique ecoando seja qual pequeno passo, baseado na sua verdade, voltado para um bem maior, mesmo que pareça mínimo, qual passo a gente poderia dar hoje para cultivar um pouquinho mais de ordem, de significado e de apreciação na nossa própria vida? Uma pergunta potente para a gente levar daqui. E com ela, a gente encerra nossa análise de hoje sobre essas ideias das 12 regras para a vida, com base nos materiais que a gente pôde examinar.